Boa noite a todos. Reunidos aqui nesta terça-feira para a tradicional palestra da Sociedade Legião Espírita. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje com a nossa prece. Pedimos, Pai, amparo e proteção para cada trabalhador dessa casa espírita, para cada momento da nossa existência. Pedimos ao mundo espiritual o amparo para que possamos fazer sempre as melhores escolhas. Que assim seja. Nós estamos terminando o ano de 2021 e daqui a pouco começam as festividades natalinas e ali a gente começa a falar mais e mais sobre o Natal, e o Natal nos traz o nascimento de Jesus. Infelizmente, a gente acabou deixando com que o Natal se transformasse numa data mais comercial do que qualquer outra coisa. Esse período do Natal, ele deveria ser um período de aproximação conosco mesmo, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com a nossa intimidade, para que a gente pudesse realmente entrar em contato com aquilo que temos de mais caro, que é a nossa espiritualidade. Por isso eu escolhi, já às vésperas praticamente do Natal, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu vou começar a conversar sobre esse capítulo pelo final dele. No final dele nós temos uma rainha que desencarnou, e aqui ele fala especificamente da realeza terrena. Essa rainha, quando foi embora, acordou no mundo espiritual, chegou no lado de lá, achando que ia ter toda a sua corte, que ia ter todas as pompas, todos os tronos e tapetes que tinha aqui, enquanto aqui estava. E qual não foi o assombro que teve quando se deu conta que nada disso a acompanhou para o mundo espiritual. Muito pelo contrário, lá ela encontrou pessoas, em espírito, obviamente, que aqui ela considerava muito, mas muito, muito inferior a ela, e que no mundo espiritual estavam numa condição muito superior a ela. Ela ficou atordoada com aquilo, porque na verdade pensou que tivesse um lugar garantido. E aí ela veio e deu o seu depoimento no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a realeza terrena, uma rainha da França, e falou que para preparar um lugar no reino dos céus são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. E ainda fala: não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que secaste. E daí ela nos conta que foi ali que ela entendeu quando Jesus falou que o meu reino não é desse mundo. Quando Jesus chegou, agora voltando lá para o começo, ele nos falava de uma vida futura. Inicialmente, essa vida futura não foi bem compreendida pela maioria dos espíritos encarnados na Terra. Uma vida futura, pouco se entendia sobre ela. Se entendia muito sobre um Deus que era único. Aqui a gente está falando dos judeus na época, que era único, mas que recompensava ou punia com bens terrenos. Se a colheita fosse farta, era porque tudo tinha ido nos conformes e agradado a Deus. Se a colheita viesse a ter algum problema por uma calamidade, uma seca, uma chuva em excesso, alguma coisa assim, estaria sendo uma punição
por aquilo que fez ou deixou de fazer, que agradou ou desagradou a Deus. Jesus, na época, veio nos explicar que essa punição, ela não existe, que agradar a Deus ou deixar de agradar a Deus é muito mais profundo do que aquilo que nós poderíamos entender naquela época e que podemos entender hoje também, se nós pararmos para pensar. Naquela época, se esperava um Jesus entrando em Jerusalém, na época da Páscoa, num trono, vestido de púrpura, vestido de mais puro linho, vestido de adornado com os mais belos diamantes da época, as mais belas joias que existissem. E Jesus entrou em Jerusalém na época da Páscoa montado num jumento, num burrico. Imaginem a decepção na época de quem esperava a realeza de Jesus chegar, esperando que fosse altamente adornado de todas as partes. Não se entendia a realeza de Jesus maior do que qualquer realeza que a gente possa conhecer no nosso mundo terreno. Maior do que a autoridade moral de Jesus, ela supera qualquer realeza, não é à toa que ele é nosso modelo e guia, né? Qualquer realeza que nós possamos vir a imaginar. Mas a gente demora muito para entender isso, e demora muito mesmo. Quando a gente fala sobre o ponto de vista, por exemplo, que está também nesse "o meu reino não é desse mundo", o ponto de vista é o item desse capítulo que eu acho de uma profundidade absoluta, porque a gente lê e fica pensando, está ponto de vista, eu posso acreditar na vida futura ou não, eu posso ter o meu problema ou não, e tá, é só por aí. E não é só por aí. Esse item, que é o 5, o ponto de vista, ele vem e nos explica que quanto mais nós acreditarmos na vida futura, melhor nós vamos tentar viver aqui para nos modificar moralmente. Quanto menos nós acreditarmos na vida futura, menos coisa vamos fazer. E aí também, já lá em 160 anos atrás, quando o livro quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, naquela época já os espíritos evidentemente já sabiam que os homens adoram escamotear. Nós encarnados aqui adoramos escamotear. Então já viria a justificativa. Não, para lá, se eu vou viver só para a vida futura, então não vou fazer muita coisa aqui, porque é a vida futura que importa. E daí os espíritos já diziam naquela época que não há nenhum homem encarnado que, ao ferir a mão com um espinho, não tente tirar a farpa, que aperte aquele espinho ainda mais. E que essa possibilidade de não fazer nada nessa encarnação, visando simplesmente a vida futura, não existia, porque faz parte do ser encarnado procurar o melhor bem-estar possível, procurar se acomodar da melhor forma possível, e aqui estou falando também materialmente, no ambiente em que se encontra. Mas ele falava, e aqui Kardec coloca, que a simples dúvida sobre a vida futura faz com que o homem concentre todos os seus pensamentos nesta encarnação e não se prepara para avançar moralmente. É uma coisa bem interessante. Se a gente pensar, a gente pega as nossas crianças e nós colocamos elas para orientação educacional.
Orientação educacional, de regra, que vai ensinar a trabalhar com tecnologia, que vai ensinar, vai introduzir no caminho das ciências, da matemática, da literatura. Não muito difícil, colocamos as nossas crianças para que aprendam idiomas. E isso não é uma coisa assim esporádica, é uma coisa bastante comum. As escolas se preocupam muito com esse tipo de ensinamento, sejam públicas, sejam privadas, algumas com um grau um pouquinho maior, outras com um grau um pouquinho menor. E nós, quando temos uma criança sob a nossa responsabilidade, nós, de regra, nos preocupamos muito com essa parte, de fazer avançar, de fazer crescer, de fazer progredir, porque nós temos a nossa mira no futuro dessa criança e no futuro material dessa criança. Ela vai precisar crescer, ela vai precisar prover o próprio sustento, pelo menos isso é o que a gente espera desse ser quando virar um ser adulto. Só que a gente não fala. Em nenhuma reunião de pais, a gente não fala em nenhum momento sobre a educação do sentimento dessa criança. Essa criança, muitas vezes, ela é preparada para a disputa, para vencer, para conquistar o lugar. Mas ela não é preparada para perder. Ela não é preparada para lidar com as frustrações dela, ela não é preparada para lidar com os desafios que ela vai ter que seguir em frente, que ela vai ter que aprender a conviver, porque a vida inteira é um eterno desafio. E isso nos leva ao ponto de vista de novo. Afinal de contas, quando nós estamos criando um serzinho que vai se tornar um adulto, que ponto de vista nós estamos utilizando para a criação, para a formação dessa criança, desse ser que está sob a nossa responsabilidade? A vida material? Sim, precisamos dela, não tem jeito. Viverás com o fruto do teu trabalho. Nós precisamos da vida material. Mas qual é a parte em que a gente ensina uma educação dos sentimentos? Qual é a parte que a gente ensina a possibilidade da vida futura, da necessidade, do enfrentamento das vaidades, do enfrentamento das angústias que a gente sente? Qual é a base, qual é a ferramenta que se dá para um serzinho em desenvolvimento quando a gente está ajudando nessa formação? Essa é uma questão que eu me deparei com ela lendo essa parte do ponto de vista, porque mesmo quando ele fala aqui que quando nós estamos dentro de uma cidade, nós estamos enxergando pessoas potentosas, maiores, menores, prédios imensos, porque nós estamos dentro da cidade. Quando a gente se afasta um pouquinho da cidade e sobe um pouquinho uma montanha, um monte, qualquer coisa que seja, que nós tenhamos uma visão de cima, as coisas praticamente se igualam. Nós não vamos mais ver aqueles prédios majestosos, homens maiores, homens menores, as coisas praticamente se igualam. E isso, na verdade, tem a ver com a nossa jornada, com a nossa caminhada, com a abertura da nossa consciência. Tanto que quando nós subimos um monte, ou até uma montanha, mas ou até um pequeno monte mesmo, um pequeno monte, o que está acontecendo? A gente está aprendendo a abrir a nossa consciência e a olhar para aquilo que está acontecendo com mira na nossa vida futura, sim. Porque se a gente vai crescendo, se a gente vai abrindo a nossa consciência, se a gente vai aprendendo que
Angústias são necessárias, desafios são necessários, provas são necessárias, a gente está aqui para isso, a gente veio para cá para isso. E se a gente vai aprendendo isso, abrindo a consciência, crescendo, amadurecendo no sentimento também, a gente vai forjando também o nosso espírito, para que ele não se assuste com as coisas que a gente precisa enfrentar, para que ele não desista com os problemas que se apresentam no nosso caminho, para que não se busque na drogadição, na desesperança, a resposta para aquilo que a gente precisa enfrentar. Porque o crescimento se dá, como disse a rainha desencarnada lá, com suor e lágrimas. Ele não se dá se a gente ficar só na bonança. Se a gente ficar ali só esperando a marezinha, a gente vai ficar boiando. E a gente tem o direito de ficar boiando, tem o direito de experimentar esse momento de calmaria. Mas a gente precisa enfrentar a onda também, porque se a gente não enfrentar a onda, a gente não vai sair de dentro do mar. E o que é isso, enfrentar a onda? Estou usando essa alegoria, digamos assim. A gente precisa estar preparado, a gente precisa estar municiado, a gente precisa estar educado para crescer e para ter em mira a vida futura, para não ficar repetindo as encarnações, todas elas fazendo a mesma coisa. Lendo Os Mensageiros, tem um grupo de estudo que chama Respira também, que está estudando agora Os Mensageiros, tem advertências profundas o item 6, advertências profundas do Telésforo, que estava conversando com uma plateia significativa, numa audiência, numa assembleia, uma plateia significativa de desencarnados, e alguns encarnados até lá estavam, e ele demonstrando a fragilidade da vontade que nós temos, porque quando estávamos no mundo espiritual, ele estava falando diretamente para aquele público, mas certamente com cada um de nós não é muito diferente. Quando estavam no mundo espiritual, aquele público foi preparado, foi municiado, foi assim, dado tudo que foi ferramenta necessária, estava bem amparado para voltar para a encarnação e aqui desenvolver aquilo que treinou, que foi educado lá. E isso nós estamos falando, ele estava falando para médiuns que faliram e para doutrinadores que também faliram, a grande maioria. E daí ele vem e fala que, infelizmente, por mais que se prepare, por mais que se tente, por mais que se jogue, que se coloque toda a confiança em cima daquele ser, quando vem aqui para a crosta, quando vem aqui para a Terra, acaba esquecendo o outro lado, toda a combinação, toda a responsabilidade que tomou para si, porque acaba caindo nas facilidades da Terra, acaba querendo conquistar o seu quinhão terrestre e esquece. Muitos médiuns que se perderam porque acabaram iludidos e às vezes até vendendo um trabalho que não era deles, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Muitos doutrinadores que falam para os outros e falam muito bem, mas não aplicam nunca para si aquilo que estão falando. Isso nos faz lembrar da palestra que foi do Divaldo, que desencarnado encontrou lá alguém que ele que estava sempre nas palestras dele, só que aquela pessoa estava cheia de luz, estava desencarnada também e cheia de luz. Aí o palestrante falou: olha, o que aconteceu?
por que você está com essa luminosidade toda? Ele não tinha nenhum vagalumezinho ainda. O que aconteceu? Eu disse, olha, eu ia para as suas palestras e colocava em prática o que o senhor ensinava. Então, aqui, voltando para o telósforo, na verdade, está cheio de palavras vazias, né? Bonitas, mas vazias, que não se colocam em prática para si próprio. E o telésforo estava falando sobre isso, que a grande maioria, grande, esmagadora maioria, vem para cá com bons propósitos, bem acompanhado, bem orientado, mas acaba sempre falindo e repetindo outra vez a mesma história. Daí chega no mundo espiritual morrendo de vergonha, porque mais uma vez faliu e mais uma vez sabia que tinha todo o amparo que precisava. Então, esse capítulo, Meu Reino Não É Desse Mundo, ele não é à toa que ele é o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse ponto de vista, ele é de uma profundidade absurda, porque vem e nos diz, olha, abra sua consciência, sobe o teu monte, mesmo que seja um morrinho, você não precisa fazer um monte tão grande assim, mas você precisa começar a fazer o seu morrinho, porque senão você não vai nunca sair dessa roda de reencarnação, vergonha, se prepara, volta, vai lá, reencarna, volta, vai lá de novo e não consegue fazer. Aí ele nos fala que quem se identifica com a vida futura, quem tem essa fé inabalável na vida futura, se prepara com mais prudência. E a gente tem o Espiritismo, que nos ensina no seu Pentateuco, nas suas 5 obras básicas, ele nos dá assim, uma lição imensa de vida. Se nós acharmos que de repente as obras básicas fica um pouco pesado, assim, nós temos toda a obra de André Luiz maravilhosa, começando pelo Nosso Lar, que já no seu prefácio já diz, eu vim aqui para vos alertar, porque vocês não têm ideia, obviamente com outras palavras, né, eu não sou boa em decorar as coisas, mas vocês não têm ideia de quantas dores e quantos sofrimentos seriam poupados se tivesse se atentado para o que ele vem falando depois em todo o Nosso Lar, e depois vem os mensageiros. Então, na verdade, nós temos muitas orientações, nós temos muitas referências, nós temos referências encarnadas, nós temos referências que acabaram de desencarnar, e eu digo acabaram porque Chico Xavier parece que foi outro dia que ele foi embora, e as obras, as lições de vida que ele nos deixou, assim, eles nos deixam assim, com uma convicção de que é possível. Claro, a gente não pode pensar em Chico Xavier como, eu vou ser o Chico, não. Quem leu o livro há 2000 anos, há 50 mil anos depois, vai saber a caminhada toda que tem o espírito da envergadura do Chico. Mas ainda assim, isso quer dizer que nós caminhamos, e que se a gente conseguir, se Chico conseguiu, a gente consegue também. Se Jesus veio para cá e disse, o meu reino não é desse mundo, e se nós temos informações de que as galáxias onde Jesus fez a sua evolução moral há bilhões e bilhões de anos não existem mais, e se nós sabemos que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, e que cada um segue o seu caminho, e que a nossa meta, a nossa passagem já foi comprada há muito tempo, e a nossa passagem só tem um destino, o progresso do átomo ao arcanjo. Então a gente tem que realmente pensar no nosso ponto de vista, no ponto de vista que a gente está levando a nossa encarnação, como nós estamos levando a nossa jornada encarnatória. Agora vem Natal,
tão bonitinho, tanta música, tantos cânticos. Quando a gente pensa em festividades natalinas, sempre o coraçãozinho fica mais... Quem sabe a gente empreste esse coraçãozinho também? Quem sabe a gente empreste essa doçura dessa época de Natal para revermos o nosso ponto de vista e para entendermos exatamente o que Jesus quis dizer quando ele disse: o meu reino não é desse mundo. Porque se a gente começar a concentrar os esforços ao contrário, em vez de concentrar os esforços aqui nessa vida, pela simples dúvida de que a vida futura poderia não existir, se a gente começar a concentrar os esforços para a vida futura, fazendo nesta vida, quem sabe a gente possa comemorar um Natal com muito mais alegria, com muito mais calma e paz interna, interior. Quando a gente fala que em plantar para a vida futura, a gente fala em tudo isso que é repetitivo, mas é interessante a gente ouvir, em tudo isso, em vencer as nossas... o nosso egoísmo, em vencer as nossas mazelas de ingratidão, de reclamar sempre de tudo, das nossas ambições sempre insatisfeitas, sempre está faltando alguma coisa, de nunca olhar para o outro do jeito que precisa ser olhado, com os olhos de ver. Se a gente começar a jogar essa ternura toda que começa a entrar no coração da gente, assim, quando vai chegando essa época de Natal, se a gente jogar essa ternura inteira para nós mesmos, para o nosso coração, para o nosso ponto de vista, e ter exatamente isso na cabeça, esse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é desse mundo. Quando ele veio para cá, ele veio nascer numa manjedoura. Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado num burrico. E ele não precisava de nada além daquilo, porque a autoridade moral, a realeza dele, não vinha do que ele estava vestindo, não vinha do que ele tinha, não vinha de onde ele estava deitado. Vinha daquilo que ele vinha ensinar para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, era essa mensagem de hoje, esse ponto de vista que a gente precisa parar para pensar. É profundo demais esse capítulo, que a gente precisa parar para pensar assim e começar a jogar bastante luz em cima dele, para que a gente cresça realmente, para que a gente comece a fazer o nosso trabalho. Enfim, era isso, era essa mensagem dessa noite. Eu agradeço a todos pela companhia, eu agradeço a todos por esses momentos e convido a todos para fazer a nossa prece de encerramento. Deus Pai, Senhor da vida e Senhor de cada hora que aqui dispomos, nós te pedimos bênção, proteção e que cada um de nós possa abrir a sua consciência, desapegar dos preconceitos e começar a modificar o ponto de vista. Que assim seja. Boa noite a todos e muito obrigado.